Olá amigos, já se inscreva no canal, compartilhe e ative as notificações, tá bom? Esse é o segundo vídeo falando sobre a escravidão. O Cais do Valongo foi o local por onde desembarcaram milhares de africanos escravizados entre o final do século XVIII e o início do século XIX. A região do Valongo foi inicialmente ocupada para receber os africanos escravizados que antes chegavam pela Praça 15 e eram negociados na Rua Direita, hoje Rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro, a nossa conhecida 1º de Março. A cidade estava crescendo no século XVIII e a região do Valongo era uma região afastada do centro da cidade. As autoridades resolveram mudar o desembarque para esse local, pois era necessário o afastamento do que era considerado como os problemas que o tráfico dos escravizados trazia, que era a doença, a mortalidade e também o incômodo da elite portuguesa em relação à presença dos africanos que ali chegavam. Por conta disso, o Marquês do Lavradio, em 1779, estabeleceu uma nova legislação, transferindo o mercado dos africanos escravizados para o Cais do Valongo. Após a chegada da família real portuguesa junto à corte em 1808, a região do Valongo passou a ser muito frequentada por pessoas que queriam comprar escravos, pois nesse período a população duplicou. É importante lembrar que o Cais do Valongo não foi só um porto negreiro. Era também um local onde os escravos se recuperavam fisicamente para posteriormente serem vendidos como mão de obra nos mercados. Ele era denominado de complexo porque não incluía somente o cais de desembarque, mas também era chamado de lazarento, hospital de quarentena para a recuperação dos recém-chegados doentes. E tinha casas da engorda, local onde era alimentado para engordarem e serem vendidos. Armazém de venda, local onde eram vendidos. E o cemitério dos Pretos Novos, fossas comum, onde eram jogados os africanos que chegavam sem vida, após a desgastante rota marítima ao Brasil. Não tinha direito a cerimônia nem nada. Segundo a historiadora Hebe Matos, o complexo do Valongo era também um espaço de quarentena de aprendizado da língua do trabalho, uma espécie de socialização para a nova vida que teriam. Segundo o historiador Cláudio Honorato, a partir do século XVIII, o Rio de Janeiro tornou-se a maior importador de mão de obra africana das Américas e grande centro distribuidor para todo o Brasil. Porém, o porto funcionava como a conexão, não só para o interior do Brasil, mas também para outros portos das Américas do Sul, como Montevidéu e Buenos Aires. Pelo Valongo, desembarcaram cerca de 1 milhão de africanos na cidade do Rio de Janeiro, sendo este o maior porto de desembarque de africanos escravizados na América e o segundo maior porto de origem dos navios negreiros depois do porto de Liverpool, da Inglaterra. Segundo o antropólogo Milton Guran, durante o século XIX, toda a economia do Império estava relacionada ao tráfico negreiro e à utilização da sua mão de obra. Esse fato levou o Brasil a ser o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Ao longo dos séculos, o cais passou por 2 momentos de apagamento dessa memória. Em 1843, foi construído o Cais da Imperatriz. O antigo Cais do Valongo foi alargado e embelezado para receber a futura imperatriz Teresa Cristina, que chegava para casar com Dom Pedro II. E em 1911, com as reformas urbanistas do prefeito Pereira Passos, foi aterrado de vez na lembrança da história da cidade, dando lugar à Praça do Comércio.
Após um século de encobrimento da história, o Cais do Valongo foi redescoberto em 2011, durante as escavações feitas à reforma urbana da zona portuária. Segundo Milton Duran, suas ruínas são os únicos vestígios materiais da chegada dos africanos no país. O Cais do Valongo recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco, Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em 2017. Considerado o maior sítio de memória da diáspora africana fora da África, representa para o Brasil parte da história da colonização portuguesa em um local de memória para relembrar e refletir sobre a violência contra a humanidade representada pela escravidão, fortalecendo as responsabilidades históricas do Estado brasileiro. O Cais do Valongo é um símbolo material da memória da escravidão africana e das heranças culturais delas decorrentes. Reconhecê-lo como patrimônio da humanidade é conferir esse direito à população afrodescendente do Brasil e, por extensão, de todas as Américas, dentro do entendimento de reparação por séculos de escravidão e segregação racial. Fonte de pesquisa: IPAM.